Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 18 de novembro de 2021, quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, e celebramos hoje a Basílica de São Pedro e São Paulo. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos esta passagem que nos traz bastante ensinamento. Claro, a palavra de Deus nos traz ensinamento, mas hoje há vários significados nessa passagem. Primeiro, nós vemos aqui Jesus, eles acabaram de comer ali fartamente, e Jesus, na verdade, ele não pede, ele manda, é como um envio para que os discípulos entrassem na barca. E ao longo da história dos santos padres, a igreja sempre viu a barca como a própria igreja. É isso. A barca aqui representa a própria igreja. Então o que Jesus já logo faz com os seus discípulos? Fala: "Não, vocês vão para a barca. Vocês são a igreja", porque a igreja somos nós mesmos, né? Jesus Cristo é a cabeça, mas a igreja, a eclésia, a assembleia, somos nós. E o Papa Francisco vai dizer: a igreja é feita de tijolos, porém, se não houver ali almas, eles não têm vida. Então é isso, é Jesus Cristo a cabeça, aquele que funda a igreja, né? Na cruz ali, a igreja fundada na cruz, através do seu coração transpassado, ali nasce a igreja, em Pentecostes, a igreja pentecostal. Então é isso, a igreja é a própria barca e Jesus está mandando: vão para a igreja, vocês são a igreja. E a igreja é essa barca que nos faz atravessar os ventos fortes. Os ventos fortes soprados contra a própria igreja, mas também os ventos fortes soprados contra a nossa vida, que são as tribulações, as lutas, injúrias, perseguições, desemprego, enfermidade. São esses ventos que sopram na nossa vida. E Jesus estava lá, orando. Lá, o monte é isso, é o lugar onde se aproxima. Jesus estava lá, já com o Pai, em comunhão, mas não tirava o olho da barca. E a hora que ele vê que aquela barca está agitada, eles estão ali com medo, Jesus vem ao encontro deles, caminhando sobre as águas. E ali naquele momento eles ficam apavorados, achando que era um fantasma.
e disseram, e gritaram de medo, né? É um fantasma. E Jesus disse, não, não, sou eu. Coragem, não tenhais medo. É o que Jesus está dizendo para cada um de nós, para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Coragem, não tenhais medo. Qual é o vento contrário que sopra hoje na barca da tua vida? É enfermidade? É a perda de alguém que você não consegue superar? Jesus está dizendo, coragem, não tenhais medo. Eu estou contigo. Eu estou dentro dessa barca. Eu estou dentro da barca da tua vida. Eu estou aí, junto de ti, no teu coração. Força, coragem. E Pedro ali naquele impulso, muitas vezes de querer deixar a barca, é isso. E talvez deixar essa barca sozinha, porque a barca toda representa uma comunidade e junto nós somos mais fortes. Um santo, não me recordo, ele fazia a meditação da traição de Pedro, e ele vai dizer que Pedro traiu porque estava sozinho. Ali ele ficou com medo. E Jesus, quando ele envia os 70, ele fala, ide de 2 em 2. Por quê? Porque um encoraja o outro. E quando nós estamos nessa barca aqui na igreja, nós somos encorajados, primeiro, por Jesus Cristo. Coragem, não temas, eu estou contigo, sou eu. E quando também, o que nos encoraja também? Quando nós olhamos para o irmão e vemos que ele tem as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos ventos contrários. E muitas vezes, se não são maiores esses ventos, e mesmo assim está ali perseverando com um sorriso no rosto, ali mesmo ferido, machucado, mas está lá. E Pedro ali nesse momento, diante dos ventos contrários, parece que ele quer abandonar a barca, ou ele duvida ali que é Jesus e fala, Senhor, se é tu mesmo, me mexa que eu ande sobre as águas. E olha a graça do Senhor. Então venha, sou eu mesmo. E Pedro ali sai caminhando sobre as águas. Só que em determinado momento, Pedro começa a andar sobre as águas, mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E eu me recordo um dia que nós estávamos assistindo um filme, eu não sei se não era o filme de Pedro, não lembro qual o filme que era, e tinha essa cena. Então Pedro estava lá e Jesus Cristo vem chegando, essa mesma cena. E Pedro fala, Senhor, se é tu mesmo, permite que eu vá até ti andando sobre as águas. E o Senhor fala, vem. E Pedro começa ali a andar sobre as águas. E nisso ele começa a ficar com medo, o vento tudo agitado. E tem um raio, o filme é lindo porque no filme mostra um raio. Pedro olha para o raio e nesse momento começa a afundar. E eu não percebi ali que ele afundou. E minha filha ali devia ter uns 10 anos talvez. Ela fala assim, pai, o senhor sabe por que Pedro afundou? Eu falei, não sei, afundou, não confiou. Ela falou assim, não, porque ele olhou para o trovão, para o raio. Ele tirou o olho de Jesus. Mas aquilo tocou tão forte o meu coração, né? Deus falando ali pela boca dela, porque todas as vezes que nós tirarmos os olhos do Senhor, nós afundaremos. Todas as vezes que nós tirarmos o olhar da cruz, nós afundaremos, temeremos, não suportaremos, porque Ele é aquele que está comigo, é Ele que nos sustenta pela mão, é Ele que nos toma, que nos levanta e que nos ergue e que fala, não saia dessa barca, porque Pedro sabia nadar, Pedro era um pescador, com certeza Pedro sabia nadar, passou a vida inteira ali, no mar, na Galileia, pescando, olha que coisa, mas o medo, a agitação, as tribulações o fez que afundassem ali alguns metros do Senhor, porque ele desviou o olhar do Senhor. E assim será com cada um de nós, todas as vezes que nós quisermos sair da barca da igreja, todas as vezes que nós desviarmos os nossos olhares do Senhor, todas as vezes que nós não confiarmos que mesmo em meio a tanta dor, mesmo em meio a tanto mal aparente, se nós não acreditarmos que o Senhor é Deus e Ele pode tirar um bem maior de tudo isso, nós sucumbiremos, nós afundaremos nesse mar da vida, nesse mar de dores. Mas se mantermos nossos olhos voltados para o Senhor, com certeza, mais do que andar sobre as águas, onde andaremos sobre as nuvens na Jerusalém Celeste, na presença desse Deus que nos levanta, que nos toma pela mão. Então no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, vocês, somos convidados a permanecermos na barca do Senhor, que é a igreja, com os olhos firmes, fixos
voltados para o Senhor, na certeza que Ele é maior do que tudo. A sua voz, o mar se acalma. A sua voz, todas as coisas foram feitas. Esse é o tamanho de Deus diante do teu problema. Seu problema não é maior que Deus. Tome posse disso. E Ele está aí, junto de ti, na tua barca. Portanto, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.